Já estamos de volta aqui com o nosso Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado de hoje. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a greve dos trabalhadores da educação. Eu vou conversar daqui a pouco com o secretário estadual de Educação, Marco Brandão, que vem nos falar da parte do governo como é que está esse diálogo com a categoria. Uma greve que já dura várias semanas e que até o momento não se tem um desfecho positivo. Mas daqui a pouco a gente aprofunda esse tema. Deixa eu dar um recado aqui, falar da Copserge. Olha, a Copserge é uma cooperativa de serviços que oferece a milhares de trabalhadores cooperados a oportunidade de ter uma vida melhor através do cooperativismo. Conheça um pouco mais da Copserge. Juntos somos mais fortes, capazes de produzir mais, além de gerar trabalho e renda para milhares de famílias. Todas as coisas que eu tenho eu devo à cooperativa. Realizou meus sonhos e mudou minha vida. A Copserge mudou a minha vida. A Copserge me deu oportunidade e eu mudei a minha vida. A Copserge é um coletivo de águias. Sozinhos fazemos pouco, mas unidos, organizados, formados e conscientes, juntos podemos mudar as nossas vidas. Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz. A Copserge atua no Acre há 15 anos, valorizando sempre a capacidade de cada cooperado, gerando trabalho, renda e dando dignidade às pessoas. Por isso que a Copserge é um lugar de gente feliz. E agora eu convido aqui o secretário estadual de Educação, Marco Brandão, por favor. Boa noite. Boa noite, Rogério. Tudo bem, secretário? Por favor. Então, secretário, nós temos acompanhado ao longo das últimas semanas, a população também se interessa muito por esse assunto, porque diz respeito a praticamente todas as famílias. A greve dos professores, dos trabalhadores da educação. Nos últimos dias, o movimento tem se radicalizado por parte dos professores, dos trabalhadores, né, inclusive com fechamento de ruas, protestos públicos, né? Enfim, como é que está, da parte do governo, o diálogo com os trabalhadores? Olha, Rogério, o tempo inteiro nós estamos mantendo aquilo que é característica dos governos da Frente Popular, que é o diálogo aberto, franco, transparente, né, sem esconder absolutamente nada e sempre falando e se pautando na verdade. Esse eu acho que é a grande questão que nos move e não vamos deixar de fazer isso. Né? Na última quinta-feira agora nós tivemos uma reunião com os sindicatos. Mais uma vez nós apresentamos aos sindicatos qual a real situação do Estado, as condições financeiras do Estado, as perspectivas de projeção de futuro, né, inclusive com perdas de receitas, e mostrando o cenário crítico que nós vivemos nesse ano de 2015, que não é um cenário particular do Acre, é um cenário do mundo. Nós estamos vendo e acompanhando o que está acontecendo na Grécia, agora na Europa como um todo. No Brasil não é diferente e no Acre as coisas não são tão diferentes assim. E nesse processo de negociação, uma das coisas que tem ficado sempre colocadas na mesa com muita transparência e com muita tranquilidade é o fato de que, nesse momento, o Estado não tem nenhuma possibilidade de acenar com qualquer tipo de reajuste ou qualquer tipo de benefício para a categoria. Né? Isso tem sido dito de forma muito transparente, mostrada e comprovada com os números. Né? Apesar de os sindicatos terem ido a público e terem ido à opinião pública dizer que há muito tempo que não tem reajuste, que há muito tempo que o governo não faz concessões, o que não é verdade. Né? É preciso que a gente resgate a verdade e mostre que desde 2011, quando o governador Tião Viana assumiu o seu primeiro mandato, que as concessões têm sido feitas. Isso tem sido feito ao longo da história. Secretário, mas já existe entendimento em algum ponto dessa pauta, pelo menos? Olha, na verdade é aquilo que eu estou te falando. Né? Nós estamos discutindo com a categoria e tentando fazê-los entender. A grande questão é essa. A categoria não entender que houve ganhos no decorrer desse governo, né, do mandato anterior. Nós estamos mostrando que os ganhos existiram e são reais. Hoje esses ganhos eles somam aí 207 milhões na folha de pagamento da Secretaria de Estado de Educação. Né? Mostramos inclusive com números que hoje a receita, o orçamento da Secretaria de Estado de Educação é 84% para pagar a folha de pagamento e somente 16% para o restante, que é a manutenção, merenda escolar, transporte, restauração de escolas. Né? E nós não temos mais margem de flexibilidade para nenhum tipo de tomada de decisão que venha fazer concessões aventureiras. Eu lembro que na última greve
dos professores, na última grande greve, digamos assim, alguns anos atrás, houve uma negociação longa, exaustiva, mas ao final se fez um pacto de que alguns ganhos se dariam no futuro, né? 2, 3 anos para frente. Como de fato isso se cumpriu. Não há uma saída nesses termos também de se pactuar alguma coisa relacionada ao futuro, porque se de imediato não há possibilidade, mas que se construa essa projeção? O tempo inteiro nós estamos dizendo isso, né, Rogério? Nós estamos dizendo as duas coisas, que nós não nos furtamos à negociação, nós não nos furtamos ao diálogo, mas dizemos que esse não é o momento oportuno para que isso seja feito e que possivelmente nós vamos fazer para os anos vindouros. É evidente, né, que o desgaste é de ambos os lados, tanto os sindicatos quanto o governo, porque a opinião pública vai se interessando, quer saber como está a situação. Nesse sentido, né, recentemente teve aí os protestos de rua, ruas sendo fechadas, transtornos no trânsito. Essa responsabilidade também recai sobre os ombros do governo. Como é que o senhor vê esse mal-estar com a população diante dessa situação? Em primeiro lugar, é preciso a gente esclarecer algumas coisas, né? Hoje, se nós formos tomar o movimento de uma forma geral, em Rio Branco nós temos 83% das nossas escolas com total funcionamento, né? 10% das nossas escolas estão em parcial funcionamento, significa dizer que elas não estão na sua totalidade funcionando. Mas 83% categoricamente estão tendo aulas todos os dias irregulares. E somente 7% das nossas unidades não têm aulas. É importante que a gente frise isso. Isso significa dizer que para os pais, para os alunos, isso é uma garantia de tranquilidade, de se saber que os seus filhos estão na escola, os pais podem trabalhar com tranquilidade, né? Os filhos estando na escola, eles têm a garantia de aprendizagem, nós estamos monitorando as escolas, dando assistência a essas escolas, fazendo acompanhamento pedagógico, como é de praxe, né? Então, nós temos aí um grande universo de escolas que estão funcionando. Então, nós só temos um número muito pequeno de escolas que estão funcionando, que estão paradas, desculpa. No interior, não é muito diferente. Nós estamos aí beirando as 80% das nossas unidades em funcionamento. Então, assim, não é um movimento que teve esse impacto para parar o sistema, como isso pode se pensar em outras épocas. Até por conta da compreensão das pessoas que a realidade é outra, né? E de entenderem que a realidade, o contexto é outro. E que as concessões que foram feitas no passado foram feitas porque naquele momento era possível. Hoje não é possível a gente fazer essas concessões. E o governo tem clareza de que não vai tomar nenhuma decisão e acho que está de forma acertada, né? Tomando a decisão de dizer, nós não vamos fazer nenhuma concessão que nós não possamos honrar. Até porque isso já foi experimentado em épocas anteriores. Eu, por exemplo, fui professor da rede pública, hoje sou professor da Universidade Federal, mas fui professor da rede pública em governos muito passados e alguns governadores, 2 governadores para ser mais exatos, fizeram esse tipo de concessão e nós ficamos, à época, eu fiquei 5 meses sem receber salários, por exemplo. Nesse momento em que a relação ainda é tensa, é evidente que o componente político pode agravar o quadro ainda mais. E aí, nessas horas, qualquer argumento vira argumento, né, por parte dos sindicatos que querem, de um modo legítimo, alguma coisa para os seus filiados. E aí a gente vê que são publicadas notícias, né, relacionando, por exemplo, não, porque o governo gasta com mídia tantos milhões, não, porque o governo tem nomeados cargos comissionados que chegam à cifra de tantos milhões. E isso tudo entra na discussão. Como é que o senhor vê esses componentes aleatórios que são inseridos? Algumas coisas a gente precisa ponderar. Uma dessas questões que tem vindo à tona, como é a questão dos cargos comissionados, se essa greve tivesse acontecido o ano passado ou o ano retrasado, essa não era uma questão que vinha à tona. Sabe por quê, Rogério? Porque não havia mudança de governo. O ano passado, nós tivemos o término de uma gestão e, consequentemente, o início de uma outra gestão, né? No início da gestão, o que acontece? Todos os cargos comissionados e agentes políticos são exonerados. Isso é fato, né? E somente depois é que eles passam a ser nomeados. E houve uma decisão sábia do governador Tião Viana de fazer uma redução dos quadros de pessoas em cargos comissionados e os valores dos cargos comissionados. Tanto é que houve uma redução expressiva, de algo em torno de, salvo engano, de R$25 mil mensais a menos de custo para o Estado. E hoje, se você pegar, na verdade, as pessoas fazem essa grande discussão a respeito dos cargos comissionados, mas eles representam menos de 3% dos gastos do Estado. Menos de 3%. E essa discussão está sendo feita agora exatamente porque nós mudamos de governo.
E nós não podemos paralisar o governo, né? Eu ouvi o senhor aqui já uma primeira vez, em seguida ouvi aqui a presidência de ambos os sindicatos, e o que eu percebo é que da parte do Sinteac, por exemplo, a presidente Rosana Nascimento, que esteve aqui comigo, ela é um tanto mais incisiva, um tanto mais forte na cobrança, nas posições. O Simproacre, que é um outro sindicato também, é um tanto mais ponderado, né, mais ameno no seu discurso. Como é que está o diálogo com os dois sindicatos? Na verdade, nós estamos dialogando com 3 sindicatos. Não, Quer não dizer, só tem um com terceiro 2. ainda que está se formalizando. Nós estamos negociando com o Sinteac, nós estamos negociando com o Simproac, nós estamos negociando com o Sintai, sem nenhuma distinção a nenhum dos sindicatos. Apesar de alguns boatos, alguns comentários, todos os 3 sindicatos têm sido tratados com equidade pelo Estado, né? E tanto é que na mesa de negociação os 3 estão presentes. Então, todas as informações que são dadas para qualquer um é dada para os outros. E a discussão é feita também por todos os outros. A grande questão é a natureza da compreensão. Quem compreende o quê? Né? Alguns sindicatos compreendem qual é o cenário que está sendo posto e aquilo que está sendo apresentado. Outros não compreendem ou não querem entender pela lógica, né, do que está sendo apresentado. Então aí é que nós entramos nos conflitos de opinião de um ou de outro sindicato. E de que o modo... fato é que a informação é a mesma. De que modo a greve tem, digamos assim, mudado a rotina, né, a programação, o cronograma de atividades da Secretaria? Muito embora a grande maioria das escolas estejam funcionando, mas uma ou outra vai ter que readequar seu calendário. É fato. Uma das coisas que a gente tem posto e já tem levantado o tempo inteiro é que, assim, uma das coisas que a gente defende com categoria nós temos que ter a garantia do direito, assegurado por lei do aluno estudar e do aluno aprender. Isso é fato, né? E isso está posto pela lei. Nós temos lá a determinação de que nós temos que ter 800 horas aulas, né, a ano, e nós temos que ter 200 dias letivos. E o próprio Conselho Nacional de Educação, a despeito do que vem sendo propagado na mídia de que a gente pode ofertar 180 dias, o que não é verdade, o próprio Conselho Nacional já se posicionou contrário a isso. Ele disse que, mesmo em casos de calamidade pública, deve-se compreender que o ano letivo não corresponde necessariamente ao ano civil e que deve-se, sempre que possível, em casos dessa natureza, se reprogramar o semestre, o ano letivo, para que se cumpra o que está determinado pela lei, ou seja, as 800 horas e os 200 dias letivos. Então, nós estamos aí aguardando a finalização da greve, pedimos a finalização da greve, porque está causando um prejuízo muito grande para os alunos, para os pais de alunos, né? Principalmente para os alunos que estão concluindo o ensino médio, né? E nós o tempo inteiro estamos insistindo em que nós estamos em negociação, e estando em processo de negociação, é inaceitável que a gente não tenha um processo de greve. E ainda mais, é inaceitável que a gente tenha um processo de greve que não é representativo, considerando que nós só temos 7% das nossas escolas paralisadas. Pois bem, a gente torce para que esse desfecho aconteça, até porque já se estendeu mais de um mês praticamente, e quem sofre muito com isso, claro, são os alunos. Secretário, obrigado por sua vinda aqui no programa. Obrigado. A gente está à disposição aqui também dos sindicatos para ouvir sobre os sindicatos, o que eles têm a dizer nesse momento em que as relações continuam tensas. Ok, Rogério, obrigado, agradeço. Eu espero que a gente consiga um consenso e consiga o retorno das aulas para essas escolas que estão paralisadas e que a gente consiga fazer aquilo que é nosso papel, que é levar ao aluno a educação pública gratuita e de qualidade com segurança de aprendizagem. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continue com a gente.